Junta-se em direto por videochamada Joana Bordal Lissá, presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos. Muito boa noite. Por causa dos elevados tempos de espera em alguns hospitais para utentes, nomeadamente com a pulseira amarela, a Ministra da Saúde, como aliás acabámos de ouvir, disse hoje que a situação ainda assim está bastante melhor do que em 2023, 2024, 2025. Pergunto se partilha desta opinião. Boa noite. Como vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, mesmo estando melhor, não está resolvida e é inaceitável que tenhamos horas de espera nos serviços de urgência para doentes urgentes e muito urgentes. E isto acaba por acontecer, sabemos que a situação é pior em Lisboa e Val do Tejo, no sul do país, mas também acontece no norte. E muitas vezes os doentes, quando estão à espera nestes tempos que são inaceitáveis, correm um risco clínico, porque quanto mais tarde forem atendidos, pior pode ficar a sua situação clínica. E aqui o que tem que acontecer, acima de tudo, é que haja de uma vez por todas uma vontade política em querer garantir mais médicos nos quadros do Serviço Nacional de Saúde, porque o que acontece nos nossos serviços de urgência é que são assegurados ainda muito por prestadores de serviço, mas também pelos médicos internos em formação, que fazem o melhor que conseguem, o melhor que podem, mas que muitas vezes estão sozinhos, sem médicos do quadro ao seu lado. E nestas alturas em que a situação agrava, obviamente os tempos de espera também agravam. E isto não agrava porque os médicos foram de férias, porque em boa verdade as equipas estão reduzidas em todo o ano, sabendo que nos picos de maior procura a situação ainda fica pior. As equipas nesta altura deviam estar reforçadas e não ainda mais reduzidas, e se isso não acontece é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, que de facto não tem garantido mais médicos nos quadros do Serviço Nacional de Saúde, para estarem nos centros de saúde e atender também situações que não carecem de ir a um serviço de urgência, Joana Bordal Lissá, mas identifica aqui algum tipo de melhoria, algum esforço, alguma medida que consiga pelo menos minimizar o problema, ou não identifica qualquer medida? Nós não identificámos nenhuma medida e até, aliás, o que nós identificámos foi até um encerramento permanente de serviços de urgência que não voltaram a abrir. E não é só na ginecologia e na obstetrícia, como assistimos na margem sul e no sul do país, onde isso faz com que as grávidas continuem a ter que andar quilómetros e quilómetros para ter os seus bebés, e continuam a nascer bebés nas ambulâncias. Nós temos, por exemplo, o serviço de urgência de pediatria de Chaves também permanentemente encerrado, o serviço de urgência de Mirandela da cirurgia também permanentemente encerrado, e portanto isto depois é nefasto para todos, para grávidas, para os bebés que nascem, para as crianças, para os idosos. Entendemos que esta situação de uma vez por todas tem que ser resolvida, e isso só se resolve com políticas sérias para ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos dado conta nos últimos dias de notícias de centros de saúde, nomeadamente do norte do país, que estão sem ar-condicionado, com condições más para os utentes, às vezes com mais calor até dentro das instalações dos centros de saúde do que propriamente fora. Tem conhecimento de casos concretos, situações relacionadas com estes casos? Sim, aliás, têm chegado casos ao nosso sindicato de médicos profissionais que estão a trabalhar em condições muito difíceis, e não se trata de uma questão de conforto dos médicos e dos profissionais que trabalham, trata-se também do que é que isto significa para os utentes. Quando um utente ou um doente chega a uma instituição de saúde e acaba por desmaiar porque estão 41 graus dentro dessa unidade de saúde, a situação é grave. Nós identificámos em centros de saúde, por exemplo, na Póvoa de Varzim, em alguns centros de saúde em Gaia. Aliás, uma das nossas denúncias até fez com que a própria Câmara de Gaia tivesse resolvido o problema no próprio dia, mas tem chegado a outras situações em Gaia, também em Vila Nova de Cerveira, no centro de saúde, onde nós estão obras a decorrer ao mesmo tempo que os médicos e os profissionais continuam a trabalhar lá dentro, e portanto há barulho, há ruído, há poeiras, ao ponto de, pelo ruído, os médicos nem conseguem fazer uma auscultação cardíaca e pulmonar em condições. E, portanto, isto aqui há uma responsabilidade que também é das unidades locais de saúde e das próprias câmaras, quando falamos de centros de saúde, mas também do próprio Ministério, que tem também de uma vez por todas investir na infraestrutura e no bem-estar dos profissionais, mas acima de tudo dos utentes. Mas isto não é só nos centros de saúde. Nós temos, por exemplo, hospitais, como por exemplo o Hospital de Santo António no Porto, onde às vezes no inverno chove dentro de alguns gabinetes, e no inverno também, no verão, porque não há ar-condicionado
ar-condicionado, são, portanto, temperaturas insuportáveis. Não temos mais tempo. São situações que se vão repetindo, infelizmente, por todo o território. Joana Bordal Lissá, muito obrigada por ter estado neste Jornal à Noite no NAUS. Joana Bordal Lissá, vice-presidente da FNAM, a Federação Nacional dos Médicos.